Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e nós estaremos dando início a uma playlist no canal que será exclusiva para o cumprimento do segundo bimestre de Química da Rede Estadual de São Paulo. Então, para os meus alunos, nós estaremos fazendo esse trabalho de acompanhamento aí do caderno do aluno. E para você que é aluno também da Rede Estadual, você pode estar acompanhando as nossas aulas e a sequência das atividades do caderno do aluno. Por que eu escolhi este caderno para trabalhar? Por dois motivos, tá? Primeiro, é um material de acesso a todos, e para você que não tem esse caderno, você pode estar fazendo o download dele em PDF no link da descrição deste vídeo, né? E também porque, trabalhando as atividades deste caderno, né, não somente elas, mas algumas atividades complementares também, a gente trabalha os objetos de aprendizagem e as habilidades do currículo paulista, tudo bem? Então seja bem-vindo ao canal, essa é a nossa primeira aula e daremos aí então sequência à nossa primeira atividade. Desde já eu peço para que vocês a todas as aulas estejam com esse caderno aberto para que a gente possa fazer o acompanhamento atividade por atividade e o caderno de vocês também para as anotações necessárias. Então pessoal, vamos para a primeira aula então. Abram o caderno de Química de vocês aí, alunos de primeira série, lá na página 36. Abrindo o caderno aqui, na página 36, certo? Química, ela começa, né, com a divisão de atividade 1, certo? Imagino eu que mais para frente a gente vai ter atividade 2, né, como foi o caderno do terceiro ano do bimestre passado. E aí essas atividades vão sendo atividade 1A, atividade 1B, atividade 1C e assim por diante. E o tema, né, aqui do segundo bimestre, né, o tema aqui que se inicia o segundo bimestre é combustíveis e combustão. Lembrando que combustão já foi um assunto trabalhado, né, o bimestre passado, quando falávamos de reação exotérmica, né, que são reações aí que liberam calor. Então, a combustão, né, o processo de combustão, ele já tem aparecido para nós no bimestre passado. Só que agora a gente vai entender um pouquinho melhor, né, o que é a combustão e trabalhar bastante os combustíveis, certo? Então, para dar início aqui, pessoal, uma atividade bem simples, né? Atividade 1A, ela pede para que você discuta com os seus colegas, né, e faça aí o registro das suas hipóteses. Duas coisas importantes. Primeiro, se você não tiver como discutir com os seus colegas, né, pelos grupos de WhatsApp, por videochamadas e assim por diante, você pode discutir com os seus parentes, com pessoas que estão próximas a você. Não tem necessidade de ser os seus colegas. Tá? Qualquer pessoa que estiver perto aí que der para você debater, você faça, né, essa atividade 1A. E outra coisa muito importante, pessoal, essas 7 questões, tá? Eu não vou fazer a leitura delas, não neste momento, mas essas 7 questões aqui que foram colocadas para vocês são o que nós chamamos de questões prévias. São aquelas questões, né, que o aluno responde de acordo com o seu conhecimento prévio. Então significa que elas já foram pensadas porque de alguma maneira vocês sabem algo a respeito disso já. Vocês já trazem isso de anos anteriores, né, do ensino fundamental em ciências, ou de alguma forma no seu cotidiano você já deve ter discutido ou escutou alguém falando a respeito desses assuntos, tudo bem? Então o que eu vou pedir para você? Responda de acordo com o que você sabe. Professor, não sei nada a respeito disso. Responda aquilo que você imagina, então, mas não pesquisem na internet. Por quê? Quando nós chegarmos aí no final do segundo bimestre, nós vamos retomar essas questões. Eu vou pedir para que vocês voltem nessas questões aqui e respondam elas novamente. E aí o que vai ser interessante? Né? Hoje você não tem muito o que falar, você não sabe muita coisa, então você vai colocar respostas mais simples. Mas no final do segundo bimestre você vai conseguir refazer essas perguntas, né, com respostas muito mais elaboradas. E aí o interessante disso é que você percebe o quanto você cresceu no nosso bimestre de Química, tudo bem? Então eu vou pedir para você pausar o vídeo agora, responder as 7 questões de acordo com os seus conhecimentos prévios, certo? E depois você retorna aqui para a gente dar seguimento na aula. Agora, você que é meu aluno, você vai acessar a sua sala do Google Class, tá? Eu estou na sala aqui do primeiro A, mas qualquer primeiro vai ter essa atividade.
vai ter uma pasta chamada segundo bimestre, certo? Você acessa essa publicação aqui, segundo bimestre, e dentro dessa publicação nós teremos aí, né, essa atividade 1A e B. Lembrando que nós estamos ainda discutindo somente a atividade 1A. Temos aqui as habilidades, tá? Você preenche o seu e-mail, seu nome completo, marca a caixinha da sua turma, porque essas atividades já são seriadas, e responda para mim essas 7 questões aí prévias, tá? De acordo com o seu ponto de vista aí, o que você consegue responder de acordo com esse tema que está sendo proposto, tudo bem? Pessoal, não se preocupa se está certo ou errado, somente faça a resposta de acordo com o que você sabe. Então, vou pedir para vocês pausar o vídeo agora, desenvolver a atividade 1A e depois a gente retorna para dar seguimento aí na atividade 1B. Pessoal, então, dando seguimento aí na nossa aula, certo? Nós vamos agora trabalhar a atividade 1B. Essa atividade ela vai acontecer em 2 momentos. Primeiro, a análise de um vídeo e segundo, o preenchimento, né, de algumas questões. Só que antes disso, nós vamos falar um pouquinho, tá, bem resumidamente, sobre o valor calórico dos alimentos para entender, né, por que esse vídeo está sendo trabalhado. Nas questões disparadoras, foi perguntado para você aí, nessas primeiras questões prévias, se você sabia como o nosso organismo funcionava, né? Porque quando nós falamos de combustível, nós estamos falando de materiais que dão energia. Né? E eu tenho certeza que lá naquelas questões, quando foi perguntado se você conhece combustível, provavelmente você deve ter colocado o combustível do carro. Mas e no caso do ser humano? Né? E o nosso combustível? Como que será que a gente funciona? Será que a gente bebe gasolina? A gente bebe álcool? Não é bem assim. A gente pode até beber álcool, mas não é o combustível que a gente necessita. Né? E nem é o álcool também lá que a gente toma, né, que abastece os carros. Tudo bem, não vai fazer isso não. A questão é que os nossos combustíveis são os nossos alimentos, certo? E o que se relaciona, né, a essa capacidade de dar energia para nós é justamente o valor calórico desses alimentos. Então me acompanha na leitura desses 2 slides, tá? São bem curtinhos. A matéria completa, ela está no link, está na descrição aí do nosso vídeo, o link dessa matéria completa, vocês podem acessar depois também, para ler na íntegra, tá? Este documento aqui, mas só resumidamente a gente vai dizer o seguinte, tá? Praticamente todas as pessoas já se perguntaram quantas calorias determinado alimento tem. Essa informação não é somente questão de curiosidade, mas envolve nossa saúde também. Afinal, temos a necessidade de uma dieta balanceada, com um valor energético que mantenha o nosso organismo funcionando e que não se acumule, né? Gerando aí obesidade. Então a gente sabe que tem que ter uma dieta balanceada, enfim, não sou nutricionista, mas todos nós precisamos por questões de saúde, né? E é necessário sim comer, não podemos também ficar sem comer, certo? Mas o que é a caloria, né? O termo caloria, ele refere-se à quantidade de energia que o alimento fornece ao organismo, né? Considerando que ela seja totalmente aproveitada. Então, quando nós falamos de caloria, nós falamos justamente do quanto de energia que será transmitido para o nosso organismo aí, tá bom? Então, quanto mais calórico, mais energia esse alimento vai dar. Teoricamente seria assim. É lógico que eu aconselho que você procure um nutricionista, porque quando se fala, pessoal, de alimentação, não são só as calorias que são importantes, tá? Tem alguns nutrientes também que têm que ser levados em consideração. Mas falando aqui, né, no termo caloria, a gente está falando justamente dessa transmissão de energia de um alimento, certo? E em termos científicos, né, a caloria e a cal, que a gente vai falar bastante de quilocaloria, quilocal, é uma unidade que indica o calor necessário, né, para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Tá? Ou seja, pessoal, é meio que a gente utiliza a água aí para descobrir o quanto, né, de energia, né, que cada alimento ele vai estar transmitindo para o nosso organismo. Tá? A água acaba sendo aí um parâmetro para se medir isso, tudo bem? Eu sei que é meio complicado de entender, né, a princípio de você falar assim para mim, mas professor, como assim, né? O que a água tem a ver? A gente estava falando de alimentos que liberam energia para nós, agora a gente já está falando da água. Então eu vou pedir para que você acesse o seu caderno do aluno, vá neste link aqui, ele está na descrição do nosso vídeo também, né, para ser acessado com mais facilidade, ou você aponta o seu leitor de QR Code aqui nesse código, tá? Acessa aí o vídeo, assista este vídeo,
e depois você retorna aqui na aula, tudo bem? Eu não vou transmitir o vídeo aqui no canal, pessoal, justamente para não ter problemas de direitos autorais, tá? Mas o vídeo é esse aqui, ó, Experimentos de Química, Queima de Alimentos. Acessem lá, assistam um vídeo de 4 minutos e 51 segundos e vou dar uma dica já. Enquanto vocês estiverem assistindo ao vídeo, vocês já aproveitam para fazer o preenchimento desta tabela aqui, ó, 1.1, tá bom? Então já vai preenchendo com temperatura inicial, né, temperatura final da água, né, a variação de temperatura que a água teve, né, e o valor calórico aí de cada um desses alimentos, tudo bem? Já vai preenchendo essa tabela conforme você assiste ao vídeo. Pessoal, terminou de assistir o vídeo, volta aqui para a gente finalizar a nossa aula, tudo bem? Aguardo vocês então. Bom, e para você que finalizou o vídeo, né, preencheu aí a tabelinha, para a gente finalizar a nossa aula é o seguinte, né, esse vídeo ele nos mostrou o seguinte, primeiro, né, os alimentos funcionam como combustíveis, certo? E o mais interessante, né, os dois alimentos aí acabaram pegando fogo, isso é o processo de combustão, né? Quando um combustível, né, interagindo aí com o comburente, que é o oxigênio, né, e tendo uma energia, ele acaba entrando em combustão. Então, por isso que está dentro do tema do que nós viemos estudando, tá? Porém, nós estamos falando desses combustíveis e da energia que eles liberam, né, que eles transmitem aí para nós. O que é interessante, pessoal, né, o que foi interessante dessa experiência é que a gente percebeu que há duas maneiras, certo, de você medir o poder calórico de um alimento. Na primeira, foi feito um procedimento experimental que você pode reproduzir na sua casa com muita tranquilidade, né, tendo o acompanhamento aí de um adulto, né, e você percebeu, né, que inclusive quando nós fazíamos lá a leitura, né, do slide que falava assim, o aquecimento de cada 1 grama de água a cada 1 grau, ficava meio estranho de entender, né, a gente não entendia muito bem. Mas na prática deu para entender que é justamente, né, a variação de temperatura da água, o quanto eu consigo variar a temperatura da água e aumentar essa temperatura. Quanto maior for a variação, mais energia eu transmiti para a água. Nesse caso, a gente percebeu que a variação, né, do amendoim foi muito maior que comparada à variação do pão. Se você acompanhar aí na sua tabela que já está preenchida, você vai perceber que o valor aqui, ó, que você preencheu no delta, né, do amendoim ele foi muito superior comparado, né, ao valor do pão. Então, no primeiro momento, você pode fazer um procedimento e observar qual aqueceu mais a água, certo? E depois, pessoal, outra forma até mais simples, né? Porque não dá pra gente ficar pegando alimentos no mercado e ficar esquentando, né? Uma forma mais simples também, que foi mostrado para nós no final do vídeo, é a tabela nutricional, certo? As informações nutricionais aí que podem vir nos rótulos também. Isso vai ajudar bastante para você descobrir o poder calórico de um alimento. Por quê? Porque os carboidratos, as proteínas e as gorduras totais influenciam nisso, né? A quantidade desses três aqui acabam influenciando no poder calórico. Porém, né, quando você pensa em carboidratos e proteínas, né, eles influenciam sim, têm que ser levados em consideração sim, porém, né, a cada 1 grama de proteína e carboidrato que você consome, é gerado apenas 4 quilocalorias. Então eles liberam, né, eles geram aí calorias para nós? Sim, né? Mas comparado às gorduras, é um valor menor. Quando você observa gorduras totais, por exemplo, né, a cada 1 grama de gordura que é consumido, né, são gerados 9 quilocalorias. Então, pessoal, a tabela nutricional também pode ser um fator aí, deve ser um fator que você pode muito bem observar para saber aí o poder calórico de um alimento também. Então eu espero que você tenha entendido, né, a proposta dessa aula. Nós começamos lá com as questões prévias e depois viemos trabalhando, né, com uma fonte de combustível para nós, que são os alimentos, né, e medindo, né, a qualidade aí dessas energias que são transmitidas. Lembra que Mora perguntava, né, que combustível que você acaba optando, né, que vai, né, pensando aí num rendimento maior, que vai ter um rendimento maior. Embora, pessoal, faça um alerta para vocês ao final dessa aula. Lembra, como eu disse, uma alimentação saudável ela não visa só calorias, ela vai visar outros nutrientes também, e isso eu deixo para um nutricionista, porque não é minha área, tudo bem? A gente só está medindo, né, vendo aí a contribuição da química para analisar o poder calórico de um alimento, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E agora, só para a gente fechar, pessoal, você tem essas 3 questões para ser respondidas aí no seu caderno do aluno. Mas para você que é meu aluno,
Lá na sala do Google Class, na atividade que eu pedi para vocês acessarem na pasta, né, segundo bimestre, assim que você finaliza o formulário, né, das 7 questões prévias, logo abaixo já vem, né, essas 3 questões que são da atividade 1B, para você fazer o preenchimento aí para mim. Lembrando que nesse momento nós estamos trabalhando somente com questões teóricas, mas se eu trabalhar um cálculo, pessoal, se eu colocar um cálculo, basicamente será: pego a temperatura final da água, depois do aquecimento do alimento, comparo com a temperatura inicial da água, e aonde tiver uma variação maior, eu sei que tem, né, um valor calórico maior. Né? O alimento emitiu mais energia ali para aquecer a água. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.